Alô, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta para o nosso resumo nesta quinta-feira, já 24 de julho de 2025. E vamos lá, sem demora, para o noticiário. Vamos começar aí por essa fatalidade, né? Infelizmente, aí a morte da Vânia do Aureni 3, uma grande líder de Palmas, né? Que ocupou cadeira na Câmara de Vereadores, era uma grande liderança importante na região sul, e faleceu de câncer aí aos 61 anos. A Prefeitura de Palmas decretou luto de 3 dias, oficial de 3 dias. Nossos sentimentos aos amigos, família, né, que Deus a receba e conforte todos vocês, tá bom? Bom, vamos entrar no noticiário. Primeiro, uma notícia que está nos preocupando muito, esse aumento do número de casos de sarampo, né? Nós tivemos, já estamos com 6 novos casos, eram 2, agora são 6, todos eles em Campos Lindos, isso só agora, né? Bom, vejam só, dos novos casos, são 2 pacientes, mulheres de 15 e 24 anos, e também 2 pacientes do sexo masculino, de 21 e 27 anos, todos têm histórico de contatos com os 2 casos anteriores, né? Então, é muito preocupante, pessoal. E outra coisa, é um número pequeno no Brasil, e desses números pequenos, 6 casos estão no Tocantins. Então, assim, o que está acontecendo nessa região? É bom saber. Agora, lógico, eu não posso fazer inferência, mas há uma preocupação, sim, com o crescimento de casos de pessoas que não estão se vacinando, que estão aderindo ao movimento antivacina, que ganhou força na pandemia, num momento horroroso, nebuloso, quando a ciência deveria imperar, imperou a ignorância vindo principalmente do governo federal através de Jair Bolsonaro. Para vocês terem uma ideia, a Universidade Federal de Santa Catarina fez um estudo, e nesse estudo científico mostrou que 4 de cada 5 pessoas que morreram na pandemia não precisavam ter morrido se tivesse alguma responsabilidade de quem deveria ter na condução da pandemia, né? O uso de máscara, isolamento social e depois a vacina, né? Ao invés de receitar remédio para piolho, esse tipo de bobagem de cloroquina e vermectina que tomou conta desse país, um período que realmente mostrou o quanto o Brasil ainda está submerso na ignorância. E desse período ganhou força esse movimento anti-vacina, que fez com que nós passássemos a não bater mais as metas de vacinação. O Brasil sempre foi referência mundial de vacinação. E nós perdemos nós começamos a não conseguir os índices de vacinação depois da pandemia, sobretudo pela força que ganhou esse movimento anti-vacina. Uma coisa obscura, ignorante. Gente, vamos vacinar, tome vacina, tá bom? Não dê bobeira, leve seus filhos, se vacine, é fundamental. Não se deixe levar pela ignorância, pela burrice de parte das pessoas, tá bom? Isso é muito importante. Agora, essa é uma pandemia, uma situação, esses casos de sarampo que preocupam muito a gente aqui no Tocantins. A gente espera que resolva essa situação. Bom, a outra informação importante do dia é que o secretário da Educação de Palmas, que tomou posse na sexta-feira, né, na sexta-feira apenas, ele pediu exoneração, o Robson Villanova Lopes, ele tomou posse na sexta-feira. O prefeito Eduardo Siqueira Campos, na entrevista que me concedeu na segunda-feira, elogiou muito ele, o perfil, o currículo, né? E agora ele pediu exoneração na noite dessa quarta-feira, foi publicado no Diário Oficial, mas eu vi o ofício dele aqui e não tenho os motivos, né? Houve uma outra mudança na Secretaria da Educação, com a entrada da Thaís Coelho de Souza Amaral Monteiro, que é a nova secretária executiva de Administração e Finanças da Educação. Ela foi exonerada da Secretaria Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal, onde ela era superintendente de Administração e Finanças e Planejamento, e agora foi para a Educação para cuidar dessas mesmas áreas de Administração e Finanças. Não sei se tem relação, imagino que não tenha relação, tá? Agora, o que eu escuto de bastidores é uma preocupação que havia do secretário
com a decisão do prefeito de centralizar os recursos da educação. Isso ocorre nos bastidores da educação. Ouvi de gente da educação que havia assim, uma insatisfação do secretário com essa situação. Lembrando que, recentemente, o prefeito Eduardo Siqueira Campos esteve na Câmara Municipal, ele criticou essa descentralização. Havia uma descentralização que, se não me engano, vem desde o governo Raul, que era muito elogiada pelo magistério, né? Todo o setor de educação elogiava muito, ou seja, cada unidade escolar tinha autonomia financeira para receber o dinheiro para pagar sua conta de luz, água, enfim, todas as despesas da escola. E aí isso foi agora, o prefeito Eduardo resolveu centralizar isso aí, tá bom? Na Secretaria da Educação. E há uma insatisfação generalizada, inclusive o Sintet chegou a se manifestar sobre isso, etc. E o que se fala nos bastidores é que que o novo secretário não gostou também dessa situação. Não tem informação oficial se essa é a causa. Como eu disse no ofício dele, ele não fala o motivo de ter apenas o quê? Deu 3 dias de cargo, e ele já entregou. Quer dizer, ele assumiu, foi nomeado na sexta, então começou a trabalhar na segunda, terça e quarta e pediu exoneração. Muito estranho, né? Bastante estranho isso, mas é isso. Há uma preocupação também, não sei se é isso, também não atribuíram diretamente, mas há uma preocupação também com essa questão da terceirização da merenda, né? Há um projeto do prefeito de terceirização da merenda escolar, e isso também, se colocar uma empresa para cuidar dessa questão da merenda escolar, também haveria uma insatisfação nesse sentido. Até agora não há informação oficial sobre o caso. Estou trazendo aqui o que está correndo nos bastidores dessa situação, tá bom? Vamos então rapidamente para a política nacional, para falar o seguinte, olha, aqui naquele dia que o Donald Trump ele decretou o tarifaço, foi no dia 9 de julho, olha só, em 75 minutos, entre 11h30 e 12h45, apenas 9 negociações somaram mais de 6,6 bilhões de reais em dólar, em transação em dólar, né? É isso mesmo, se eu não me engano, foram transações em dólar, deixa eu confirmar aqui isso. Quase 10% do total do dia. Poucas pessoas tinham acesso a essa informação sobre o tarifaço. Isso, de alguma forma, foi vazado no mercado financeiro e houve essa especulação absurda com o dólar. São contratos futuros de dólar. E aí, muita gente ganhou dinheiro às custas do Brasil. Agora, o que é interessante que eu estou ouvindo, e que não foi só no Brasil, isso ocorreu também antes de tarifaço em outros lugares do mundo. Ou seja, é um movimento claramente orquestrado, e aí precisa ser investigado, logicamente, o caso do Brasil. Agora, há uma suspeita grave que Donald Trump, de alguma forma, está usando essas informações privilegiadas para mexer no mercado financeiro. Estão ganhando muito dinheiro com isso, muito dinheiro, ou seja, estão usando a cadeira da presidência da República nos Estados Unidos para fazer negócios pessoais, não é para o país, não é de interesse nacional, negócios pessoais. E nós temos, eu acho muito interessante, pessoal, que a gente coloca material questionando essa atuação do dólar, da família Bolsonaro, do Donald Trump, da família Bolsonaro com ele, essa coisa que está colocando em risco os interesses nacionais, a economia nacional, para salvar, de um lado, a pele de uma pessoa e da outra, para intimidar o Brasil, para atacar a soberania nacional. Ou seja, os Bolsonaro querem salvar o paizinho, né, o Jair, que vai pegar mais de 30 anos de cadeia, certeza, e o Donald Trump, de outro lado, quer usar isso para pressionar, intimidar o Brasil para que o país atenda seus interesses, ferindo a soberania brasileira. E como tem feito no mundo todo, não é só no Brasil. Como digo, não é um movimento no Brasil. Aí fica aí muito, porque o Lula disse isso. O Lula, seja Lula, seja quem for o presidente, nós somos um Estado independente. Nós podemos falar o que quiser, encontrar com quem quiser. Não devemos satisfação a seu ninguém. E isso não é justificativo. Agora, esse movimento não é contra o Brasil, está acontecendo apenas, está acontecendo no mundo inteiro. E aí nós temos boas notícias, o Brasil se reunindo, conversando, agora teve com o México,
discutindo contratos, o próprio Canadá se mostrou interessado em ampliar as relações com o Brasil de negócio, e o mundo inteiro. Nós temos que unir o mundo, né, para não deixar, nós não podemos nos comportar como colônia, como querem, por exemplo, esses vira-latas que lá no Congresso Nacional esticaram a bandeira de Donald Trump na casa do povo brasileiro. Esses sujeitos, enfim, eu até vou poupar adjetivos, porque a minha paciência com essa gente é zero. É zero. Essa gente é vira-lata, não é patriota, é um bando de ignorante, um bando de analfabeto político, funcional, e seguido por outros, do mesmo tipo, sabe? Seguido por outros. A gente vê lá, eu vi um cara ontem colocou assim, entre esses deputados e o PT, eu fico com esses deputados e o Donald Trump. É um imbecil que não sabe o que está falando. Não sabe o que está falando. Ninguém está falando de Lula, ninguém está falando de PT, nós estamos falando de soberania nacional, cretino. É isso que vocês precisam entender. E nós temos que defender a nossa soberania nacional. E essa matéria aqui, que foi trazida pelo ICL Notícias, mostra muito bem isso, o que tem por trás disso aí, uma ponta do iceberg. Em 75 minutos, 6,6 bilhões foram negociados na Bolsa antes do tarifaço. Isso precisa ser investigado, ver se tem algum da família Bolsonaro envolvido ou de outro brasileiro qualquer envolvido que usou o ataque à soberania nacional para ganhar dinheiro, para faturar, além dos milhares, talvez milhões de empregos que possam ser perdidos no Brasil, ainda usar essa situação para ganhar dinheiro. Se isso for verdade, essa gente precisa ser presa, ser condenada e presa, porque quem faz isso é bandido, sabe? Quem fez isso é bandido, isso é crime, isso não se faz, tá bom? Nós vivemos um momento muito difícil nesse país, gente. Eu não sei, a extrema-direita está jogando o Brasil realmente nas trevas, num poço sem fundo que a gente não sabe de onde vai sair. É preciso que eu faça novamente aquele clamor, que a direita democrática, não essa direita fascista da extrema-direita, a direita democrática, que sempre existiu no Brasil, que sempre lutou das lutas da democracia, com as armas da democracia, que todos tenham consciência. Nossos negócios estão em risco por causa dessa gente que só pensa nos seus interesses. Nós precisamos unir o Brasil nesse momento, varrer essa extrema-direita abjeta, obscurantista da política nacional. Essa gente faz mal ao país. Nós precisamos cuidar dos interesses nacionais, da nossa soberania, para que nós possamos construir o Brasil desenvolvido que nós todos queremos. Agora, não passa por essa gente que trata a política de forma personalista, que usa de falso discurso de patriota para ganhar dinheiro, para jogar brasileiros contra brasileiros, dividir o país e assim, com caos, ter domínio do poder. E aí essa gente precisa ser escorraçada. É que eu torço muito para que isso aconteça, tá bom? Espero que tenham gostado. Nós voltamos nessa sexta-feira para encerrar a semana. Um abraço a todos e até a próxima.